Você está preparado aí para o que o Senhor vai falar hoje conosco? Amém? Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça. Oh, Paizinho amado. Estamos aqui, Senhor, desejosos em ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, nós queremos largar, Senhor, tudo aquilo que pode nos impedir de receber do Senhor. Nós baixamos a nossa guarda, as nossas defesas, Pai. Em nome de Jesus, oramos para que o Senhor quebre na nossa mente toda a fortaleza que possa ter se levantado contra a Tua palavra, contra o Teu reino, contra os Teus ensinamentos, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Senhor, abre os nossos olhos. Abre, Senhor, toca na nossa mente para que possamos compreender, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer em nós nessa noite, aquilo que o Senhor quer, Senhor, transformar, Pai. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para Ti, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Marcos, capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ler a mesma passagem em dois evangelhos, Marcos e Mateus. A gente vai ficar mais em Mateus, mas a gente vai primeiro ler ali Marcos 7, 24. Marcos 7, 24. Todo mundo achou? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. A gente vai ler do 24 ao 30, tá? Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar no telão. Acho que eu vou ler no telão com vocês, então, até o 30. Diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho o que aconteceu antes. Jesus ele estava pregando na Judéia e ele estava enfrentando uma resistência dos fariseus. E aí ele sai daquele lugar e ele vai pregar da Judéia, ele vai para Galileia, um pouquinho para cima. E aí lá ele enfrenta novamente uma resistência ali dos fariseus, um pouco mais ferrenha. Eles começam a difamar os seus discípulos. E até que ficou uma situação muito tensa. Então ele sai dali e ele vai para esse lugar, para Tiro e Sidom, que era uma terra gentia, né, mais ao norte. Então ele entrou numa casa e ele não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. 27. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. Repete comigo, deitada na cama. A gente vai voltar nessa informação depois. Agora vamos ler a mesma passagem em Mateus 15, que lá tem mais alguns detalhes. Volte a um evangelho antes de Marcos. Mateus 15, 21, do 21 ao 28. Vamos lá? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Em algumas versões diz, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Quem já leu esse texto e ficou pensando assim, acho que Jesus foi tão duro com essa mulher, né? Que tipo de resposta estranha. A mulher veio pedir ajuda e não entendi Jesus aí. O que aconteceu, né? Acho que ele não estava num bom dia. Será que Jesus não estava num bom dia? Será que ele tinha um dia que não era bom? Levantou com o pé esquerdo que Jesus hoje não estava. Imagina os discípulos falando, acho que hoje o mestre não está bem. Quem aqui crê que Deus é bom? Quem aqui acredita que Jesus é bom? Você crê que o Senhor não faz acepção de pessoas? Que não há melhor nem pior? Então, e essa passagem? Né? Vamos entender um pouquinho mais ela. Será que Jesus estava sendo rude? O que está acontecendo aí? Por que ele respondeu desse jeito para essa mulher? O que tinha de errado? Um pouquinho antes de Mateus 15, em Mateus 10, 5 e 6, Jesus ele dá a mesma instrução para os seus discípulos, usando uma expressão lá do livro de Ezequiel. Diz assim, Jesus enviou os seus 12 com as seguintes instruções, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Essa expressão, ovelhas perdidas de Israel, lá do livro de Ezequiel. Então, o Senhor, ele tinha sido enviado primeiramente para a casa de Israel. Né? Isso está claro quando ele dá essa instrução para os discípulos. Depois a gente tem mais uma passagem lá em Atos 3, 25 e 26, que é muito legal, que aqui é Pedro falando no seu primeiro discurso ali aos judeus. Ele fala assim, 25 e 26, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra, não somente os judeus. Todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês. Não exclusivamente, mas primeiramente. Amém? Primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Em Romanos 15, do 8 ao 12, a gente não precisa ler, mas fala também que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. E aí, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te louvarei entre os gentios.
E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a Ele todos os povos. Então, o Senhor já estava nos planos de Deus que Ele iria alcançar, não somente os judeus, como os gentios. Mas o fato de Jesus ser enviado primeiro aos judeus, ao povo de Israel, não é uma questão de exclusividade racial, né? Mas uma questão mesmo de... A sua missão, ela tinha uma limitação pessoal, tinha prioridades, né? Ele não formou 100 discípulos, ele formou 12 apóstolos. Era isso que ele podia fazer no tempo que ele tinha de ministério. Então, também, no tempo que ele tinha de ministério, o Senhor enviou ele primeiro a Israel. Essa era a prioridade dele. Mas aí, ele se encontra com essa mulher. Quem é essa mulher? Quem era ela? Essa era uma mulher ciro-fenícia, né, ou cananeia, grega, né? Os gregos tinham ali eles davam muito valor ao conhecimento e sabedoria humana. E a Fenícia, de onde ela era, é o atual Líbano agora. E vamos falar um pouquinho sobre esse lugar. Tiro e Sidom, que ela veio daquelas cercanias ali, né? Na época de Davi, ele e Salomão fizeram um acordo, uma aliança com o rei de Tiro. O rei de Tiro enviaria para Israel madeira, né, os cedros do Líbano, para a construção do templo. E Israel mandaria de volta comida, cereais, mantimentos. Fizeram essa aliança entre eles e sua descendência. Entretanto, essa aliança, ela teve consequências terríveis para Israel, catastróficas. O descendente desse rei com quem Davi e Salomão haviam feito acordo, Etibaal, ele queria firmar ainda mais essa aliança com Israel, e ele deu a sua filha, uma princesa, em casamento a um príncipe de Israel. E quem era essa mulher? Alguém sabe? Jezabel. Ninguém menos que Jezabel. Jezabel significa meu pai é Baal. Quando Jezabel casa com Acabe, ela introduz no reino de Israel idolatria, né? O culto aos deuses desses povos, culto a Baal. Começou a se levantar altares e templos a Baal. Foi uma coisa terrível. A palavra a respeito de Acabe, em 1 Reis 16:30, diz assim: e fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Nenhum rei havia sido tão ruim para o povo como Acabe, por influência dessa mulher. Toda a idolatria que entrou no povo, ela acabou culminando, né, no povo ter sido levado cativo para a Síria e para a Babilônia. Então, toda essa cultura idólatra, ela veio desse lugarzinho de onde veio essa mulher, que está aí clamando aos pés de Jesus. Então, é uma pessoa deste lugar que se aproximou de Jesus. Amém? Deu para entender o panorama, o contexto? E qual era o problema daquela mulher? Ela tinha uma filha endemoniada. Por que será, né, gente? Um lugar tão bom. A gente não sabe, a palavra não conta o que tinha acontecido para essa filha estar nessa situação. Você cometer pecados, estar distante de Deus, você dar brechas para o inimigo
fazer bagunças na sua vida e de certa forma, às vezes, você acaba se desviando tanto do caminho do Senhor que começa a vir uma opressão mesmo demoníaca, né? Nós temos que aprender a não fazer de conta que essas coisas não existem. Assim como existe o Senhor, assim como existem anjos, assim como existe o Espírito Santo, existe Satanás, existe os demônios e eles estão agindo. Então, você sofrer uma opressão demoníaca é uma coisa. Você sofrer uma possessão demoníaca é bem pior. Você não tem mais muito controle sobre a tua vida. Você está ali com um espírito imundo te oprimindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a filha dessa mulher estava nessa situação. Uma pessoa que ela não sabia o que era ter paz, ela não sabia o que era ter quietude, calma, serenidade. Uma pessoa totalmente perturbada, que não tem parança, como a gente diz, né? Marcos 5,5, a respeito daquele jovem gadareno, de quem o Senhor Jesus expulsa também uma legião de demônios, fala assim sobre o comportamento dele. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Você imagina a vida de uma pessoa assim, sem sossego, clamando, andando sempre, noite e dia ele andava, gritando pelos montes e pelos lugares escuros. Eu fico imaginando essa mulher, né, essa mãe, ela não devia ter paz, né? Provavelmente muitas vezes não sabia nem por onde a sua filha estava, não tinha como segurar, não tinha como, ela não tinha paz. Talvez você conheça alguém que esteja numa situação semelhante. Uma pessoa que está muito distante do Senhor. Uma pessoa que está totalmente nas trevas. É triste, né, amados? Quando a gente ama alguém e essa pessoa está numa situação que você fica pensando, o que eu vou fazer para salvar essa pessoa? Era a situação dessa mãe. Talvez você esteja numa situação semelhante. Talvez não de endemoniamento, né? Mas existem tantas situações, tantas circunstâncias que tiram a nossa paz, que roubam a nossa paz. E que nos levam para um lado e para o outro. E a gente não tem sossego, né? Às vezes quando a gente tem um problema muito sério, está enfrentando uma luta muito ferrenha, a gente quer de toda forma resolver. A gente não consegue sossegar. A gente vai de um lado, a gente vai para o outro. A gente busca uma coisa, busca outra. E a gente não tem paz. Assim era a vida dessa mulher com essa filha. Talvez essa mãe, assim como a mulher do fluxo de sangue, né, que nós ouvimos na palavra do pastor da semana passada, talvez ela também já tivesse gastado tudo que ela tinha tentando resolver o problema dessa filha. Talvez ela já tivesse ido em muitos lugares. Talvez ela já tivesse levado a filha dela para levar um passe, já levou na benzedeira, já subiu escadaria de joelho, pagou promessa, não sei. Talvez ela tivesse feito tantas coisas. E ela estava agora desesperada. Ela sabia que os judeus e os gentios não rolava muito ali uma amizade, né? Mas ela veio atrás, porque ela estava desesperada por uma solução. E como que ela se aproxima de Jesus? Vamos ler esse versículo
ali em Mateus 15, o que ela fala para ele quando ela chega perto dele? Ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Eu não sei, eu acho que ela não conhecia Jesus. Ela deve ter ouvido ali, falar que ela ouviu falar, né, que ele estava nas redondezas. Eu não sei se alguma vez ela ouviu falar a respeito do Deus dos judeus, desse povo de Israel. Mas ela certamente sabia da história, da aliança entre os dois reinos, né? Que o reino de Israel havia feito uma aliança com o reino de Tiro e de Sidom. Ela sabia que quem tinha feito isso era Davi. E aí ela se aproxima de Jesus falando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que será que ela usou essa expressão? Eu fiquei pensando, orando. Às vezes a gente se aproxima com alguma informação de uma pessoa, querendo tirar proveito, né? Talvez ela quis lembrar Jesus. Você é filho de Davi. Davi foi o teu rei que fez um acordo com o nosso rei. Nós damos algo para vocês e vocês dão algo para nós. Então eu estou aqui com um problema e espero receber algo de você. Talvez tenha sido essa a motivação do coração dela. Nós não sabemos. Talvez ela estivesse dizendo: eu sei quem você é. Né? Você é filho de Davi. Estou aqui, preciso receber algo. Amém. Então, às vezes quem nunca, né, se aproximou do Senhor com segundas intenções? A palavra, às vezes a gente fala, né, que uns vêm pela dor, outros vêm por amor. Eu ainda não conheci muito quem veio pelo amor. Geralmente a gente vem porque está precisando de alguma coisa. Né? Às vezes a gente se aproxima do Senhor porque o casamento está mal, porque as finanças estão mal, porque a gente tem um familiar doente. E com essa necessidade nós nos achegamos até o Senhor. Eu não sei como que você se aproximou do Senhor. Eu não sei de que forma você se achegou a Ele. Se você se achegou a Ele já dizendo: Senhor Jesus, meu Salvador. Ou se você não usou uma expressão tipo filho de Davi, mas eu vou lá naquele, tentar entender melhor ou conhecer o Deus dos crentes. Não sei como que foi quando você se aproximou do Senhor. Mas essa mulher se aproximou dessa forma. E quando ela se aproxima assim do Senhor, ela encontra um primeiro obstáculo. Ela fala isso para o Senhor: me ajuda, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. E o que a palavra diz? Diz assim: perdi. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Silêncio. Você já enfrentou, experimentou o silêncio de Deus? Jesus estava falando assim para ela: eu estou aqui, não sou surdo, né? Eu estou ouvindo cada palavra que você está falando. Estou te vendo, posso até sentir o teu cheiro. Mas eu voluntariamente estou escolhendo não falar com você. Ai, que difícil. O silêncio de Deus. Quem aqui acredita que Deus é bom? Deus é bom. Ele não faz isso porque Ele gosta de maltratar os filhos. Ele não faz isso porque Ele tem prazer no nosso sofrimento. Então Ele deve ter um propósito, amém? Ele com certeza tem um propósito. Essa mulher, ela experimentou esse silêncio do Senhor. Como que você reagiria?
Como que você tem reagido de repente, se você está esperando o silêncio de Deus? Nessa geração onde a gente faz, que é tudo para ontem, né? A gente começa assim, já que Deus não está fazendo, eu vou fazer. Já que Deus não está falando, eu vou procurar alguém para conversar comigo, para me falar o que fazer. Já que não está acontecendo, vou arregaçar minhas mangas e vou dar um jeito. Perigo. Muito perigoso isso. Se Deus está em silêncio, espera, porque tem um propósito. Amém? Amém, amados. E essa mulher, né, ela não arregaçou as mangas, falou, não vai falar comigo? Pois não preciso disso. Imagina, né? Ah, não quer falar comigo? Não preciso me submeter a isso. Não foi assim que ela reagiu. O que ela fez? Ela enfrentou um segundo obstáculo. Os discípulos de Jesus, né, um pessoal, vem e fala assim para Jesus: manda embora. Ela vem gritando atrás da gente. Dá um jeito nesse estorvo. Talvez há pessoas que também já cansaram de ouvir o seu clamor. Mas não o Senhor. Não o Senhor, amados. Não o Senhor. Depois disso, Jesus quebra o silêncio para ficar pior. Mas piora para depois melhorar, né? Então ele quebra o silêncio e ele fala assim para ela: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele quebra o silêncio falando assim, não sei se você está tentando me manipular, me chamando aí de filho de Davi, tentando me bajular, ou eu não sou desses que se vende, né? Não sou desses que faz nada com segundas intenções. Eu vim com uma missão eterna. E estou aqui com um propósito. Eu vim para juntar as ovelhas da nação de Israel e não da Fenícia. Ele já deixou claro para ela. Jesus não se comove com conversa fiada. Ele não se comove com nada que tente distraí-lo, né? Ele não é assim. E aí, como que ela reage? Gente, pensa essa mulher indo atrás de Jesus, atrás de um milagre, e ela recebe essa resposta do Senhor. Quantas vezes, talvez você, assim como eu, a gente vai atrás de Jesus, esperando uma resposta milagrosa, e a gente recebe um confronto. Às vezes, a gente coloca uma situação diante do Senhor, uma situação que for, casamento, um relacionamento, finanças, e você está esperando ali o Senhor abrir o mar vermelho, né? Parar o sol, e de repente te dá nos dedos. Você é confrontado. O que você faz? A gente sapateia, dá uma mimadinha. Jesus estava falando: eu estou aqui como pastor para cuidar das minhas ovelhas. E a primeira reação dessa mulher ao invés de sair, ao invés de se retirar, ao invés
dela falar, tá bom, não vai me ouvir, tô saindo. Ela se aproxima. Ela se aproxima ainda mais. A Bíblia diz que a mulher veio, ou algumas versões diz que ela chegou perto. E aí diz assim, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Que reação que essa mulher teve, gente. Nós precisamos aprender com ela. Quando o Senhor se silencia, quando o Senhor de repente nos confronta com um comportamento errado, com um vício de comportamento errado, com alguma coisa que está em desordem na nossa vida, não é momento da gente fazer biquinho, é momento da gente se humilhar. É momento da gente ir para o chão. É momento da gente adorar e falar, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Para onde eu vou? Para onde? Não é momento de fugir do confronto. Não é. O Senhor jamais vai falar algo que seja para nos afastar dele. Nunca, nunca, nunca. Não perca o melhor. Às vezes você está chegando no melhor e você aborta o processo. Não faça isso. Se submeta. Se submeta. Ela veio, se achegou. Ela se humilha, se ajoelha. Reconhece que ela está diante de alguém que é mais poderoso do que ela. Alguém, a única pessoa que poderia ter a solução para o problema dela. O Senhor é o único que tem solução para os nossos problemas. O único. E ela reconheceu isso. E aquilo que começou com uma petição se transforma numa oração. Porque ela o adora. E ela diz, Senhor, me ajuda. Ela o adora. Né? O Senhor, na oração modelo do Pai Nosso, quando começa, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nós nos aproximamos do Senhor adorando Ele, na beleza da sua santidade, na beleza da sua majestade, na sua soberania, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Nós nos achegamos reconhecendo quem Ele é. E depois que nós o adoramos, nós nos humilhamos e dizemos, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Foi isso que ela fez. Ela não esmoreceu. Ela não desistiu. Ela perseverou. Nós ouvimos tanto isso semana passada. Ela perseverou. Ela enfrentou ali um confronto, mas ela não desistiu. O terceiro obstáculo que ela enfrenta então, depois que ela o adora, que ela pede ajuda, o Senhor diz assim para ela, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Estava dizendo, o alimento que eu tenho para dar é para os filhos. As promessas que eu tenho é para os filhos. As palavras de vida eterna são para os filhos. O pão da vida é para os filhos. Ele estava atrás de ovelhas, de filhos, que teriam um relacionamento eterno com ele. Ele não queria alguém que se aproximou somente para receber aquilo que estava precisando, depois virasse as costas e nunca mais ia aparecer. Não era para esses. Nós podemos até nos aproximar do Senhor, amados, por interesse. De uma forma ou de outra, que Ele nos atraia. Amém? De uma forma ou de outra, que Ele nos atraia. Ainda que seja pela dor. Mas, nesse processo,
Ele vai te confrontar para ganhar o teu coração. Ele não estava no roteiro, na agenda, se encontrar com essa mulher. A palavra diz que ele não queria que ninguém soubesse que ele estivesse ali. Meio que ele estava se preparando com os discípulos para a reta final do ministério dele aqui na terra. Enfrentou ali uma afronta terrível dos fariseus na Galileia, e ele se retirou provavelmente para tomar um fôlego, para então voltar. E não estava no script se encontrar com uma gentia, com uma mulher cirofenícia. Mas essa mulher não desgrudou dele. E ele precisava tomar uma atitude que fizesse gerar no coração dela uma fé autêntica. É por isso que muitas vezes nós não recebemos as coisas assim do Senhor. O Senhor está conquistando o nosso coração. Ele não quer nos perder para sempre. Existem quantas pessoas que nós conhecemos que vêm em busca de algo, às vezes recebe, depois nunca mais aparece. O Senhor, Ele estava ali querendo gerar algo eterno. Ele estava tentando conquistar o coração dessa mulher. Jesus estava falando: eu estou aqui por causa daqueles que um dia herdarão o reino. Eu estou aqui para aqueles que desejam um relacionamento comigo. Eu não estou aqui pelos interesseiros. Sabe, amados, relacionamento, né? Relacionamento. Nós precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Nós precisamos nos despir de toda religiosidade. Não existe essa questão de estou indo no culto para receber. Nós recebemos, mas nós também damos. Nós chegamos aqui e nós entregamos ao Senhor a nossa adoração. Quando você não vem, você só não deixa de receber, você deixa de vir dar. Você vem dar a tua adoração. Você vem entregar as primícias daquilo que o Senhor tem permitido que chegue nas tuas mãos, os teus dízimos, as tuas ofertas. Você vem participar da comunhão dos santos. Você vem estar por dentro do que Deus está fazendo na tua comunidade, para você não perder, para você não ficar de fora, para você não ser essa ovelha desgarrada, para você estar junto, animando, encorajando um. Às vezes você não está bem, você é encorajado. Da mesma forma em casas, amados. Você não pode ir somente com a mentalidade de estou indo para receber. Isso é uma mentalidade sanguessuga. E nós não podemos ser assim. Você tem que ir para dar. A palavra fala que quando nós nos reunimos, um tem salmos, outro tem hinos, cânticos espirituais. Nós nos reunimos para que os dons se manifestem no nosso meio. Vá cheio. Vá falando: Senhor, me usa hoje. Senhor, quero abençoar meus irmãos. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito se manifeste no nosso meio. Que o Senhor se faça ali presente, nos ajudando, nos encorajando. No momento de oração que a gente tem em casas. Que o Senhor ali responda a oração. Que o Senhor traga palavra, profecia, línguas, interpretação de línguas. Relacionamento. Filho, ovelha. Os cachorrinhos eram aqueles que nessa época, muita pobreza, eles viviam na rua, viviam de comer comida suja, eram imundos, viviam ali do que sobrava. Eles só vinham, se aproximavam para comer e saíam. Só queriam encher a sua barriga, só pensavam no seu ventre. Jesus estava falando: não é para esses que eu vim. Eu vim para as ovelhas. Eu vim para os filhos. Como você tem se comportado na casa do Senhor, na comunidade, no corpo? Você tem se doado, você tem servido.
você tem se submetido aos momentos que o Senhor te confronta? Não venha somente para receber, venha também para receber, porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele sempre tem para nos dar, Ele sempre tem, nós sempre vamos receber, mas não podemos nos aproximar somente com essa mentalidade de receber. Nós precisamos vir para dar. Imagina nós nos reunindo, de repente você está ali adorando, né? A pastora Leandra não podia ter escolhido músicas que tivessem mais a ver com a palavra de hoje do que o que ela escreveu, né? Meu maior prazer é ali me prostrar aos teus pés e te adorar. Você imagina nós ali nos adorando ao Senhor no louvor, aí chega um irmão, Deus está me dando uma palavra para ti, assim diz o Senhor, e o Senhor fala isso, isso e isso. E aí de repente outro irmão está ali adorando, e vem um outro e fala assim: irmão, posso orar por ti? Estou sentindo, Senhor, quero orar por ti, amém, ora, recebo, vem. Os dons se manifestando no nosso meio. Isso só acontece, amados, se nós cultivamos esse relacionamento durante a semana. Se nós nos achegamos aos pés desse Senhor todos os dias. Todos os dias. Quando o Senhor fala isso para ela, que não era bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, ela tem uma reação que chocou o Senhor. O autor da fé ficou admirado com tamanha fé. Se a palavra diz que se uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas, o que faria a fé dessa mulher, que o Senhor disse: mulher, grande é a tua fé. Ela responde ao Senhor: sim, Senhor. Sim, Senhor, é verdade. Sim, Senhor, você tem razão. Porque quando Ele fala para ela que não é justo, né, dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, Ele está confrontando ela na sua identidade. Ele está mostrando a ela um espelho, quem você é. Seguinte, eu vim para as ovelhas. Você ainda não é ovelha. E ela diz: sim, Senhor. É verdade. É verdade, Senhor. Eu não sou. Ela reconheceu a sua condição. Ela não deu desculpas. Ela não arrumou argumentos. Ela não foi buscar uma fantasia de ovelha. Ela não usou máscaras. Ela não culpou os seus pais. Ela reconheceu. Sim, sim, Senhor. É verdade. Então, ela diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou outra versão que eu gosto muito diz: da mesa dos seus senhores. Ela está falando assim: eu sei que eu não sou digna. Eu sei que eu não sou merecedora. Mas, Senhor, pega esse pão, dá para aqueles que são dignos, mas me deixa pelo menos comer das migalhas, porque senão eu morrerei. Essa mulher, a perseverança dela, o quebrantamento, a humilhação, o arrependimento, ultrapassou o orgulho, ultrapassou. Ela não pensava só nela, ela pensava também na sua filha. Ela pensava naqueles que dependiam dela. Ela pensava naqueles que estavam em trevas.
E ela disse: Senhor, eu realmente não faço parte do povo da aliança. Eu não sou judia, mas eu preciso das migalhas desse pão. Tem misericórdia de mim. Irmãos, Salmo 51:17, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Não permita que cresça um orgulho no teu coração, um ressentimento, uma amargura, por algo que você pediu ao Senhor e o Senhor ainda não te deu, ainda não te respondeu, você ainda não recebeu. Não permita, mas faça como ela, vá se abaixando cada vez mais, se humilhe cada vez mais, porque o Senhor faz isso, querido, porque Ele quer te resgatar, Ele quer te salvar de você mesmo, Ele quer te curar, Ele quer te transformar. Vá se quebrantando, vá perseverando, não desista. Mateus 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-vos-á. Essa mulher cananeia, ela mudou os planos divinos naquele dia. Não estava nos planos do Senhor ser incomodado por ninguém. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas ele não conseguiu desviar dela. Não conseguiu. Ela se tornou irresistível. Ela se tornou alguém de quem você não tinha como passar diante. A minha oração é para que nós sejamos assim. Que a nossa fé, ela atraia o olhar do Senhor de um jeito que Ele não vai poder passar adiante sem parar. O Senhor, Ele vai passar, a Bíblia diz que Ele passa os olhos sobre a terra, Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura, e a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é presenteador. Então que quando Ele estiver passando os seus olhos pela terra, que Ele não consiga passar por nós, mas que quando Ele nos vê, que a nossa fé, que o nosso coração quebrantado, o nosso derramar, o nosso se despojar, ele seja tamanho, que o Senhor vai dizer: não tenho como ir adiante, eu preciso parar aqui, tenho algo para fazer aqui. Deus é imutável, mas Ele gosta de mudar os seus planos em favor do seu povo. 2 Crônicas 7,14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Até a terra. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8, ele disse para ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Eu gosto desse finalzinho da versão de Marcos, que diz, explica como que a filha estava quando ele volta para casa. Lembra que nós vimos, né, do gadareno, que ele andava dia e noite, sem paz, buscando para lá e para cá, para lá e para cá. E às vezes nós ficamos que nem uma barata tonta, correndo para lá e para cá, para lá e para cá, tentando resolver nossos problemas. E os nossos pés se cansam. Nós começamos a nos cansar dessa caminhada. Eu fico imaginando o estado físico que estava essa filha que andava dia e noite, essa filha endemoniada. E Marcos diz que quando ela chega em casa, ela está como? Deitada na cama, descansando, em paz.
o Senhor a tinha liberto. Que nós tenhamos essa fé perseverante, essa fé que não desiste, essa fé que faz a gente se humilhar, que faz a gente cair aos pés do Senhor, procurar ouvir o que Ele quer nos ensinar com as situações que nós estamos enfrentando, até que nós possamos descansar, nós e os nossos. Amém, amados? Vamos fazer uma oração. Levante-se. Oh, Senhor. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão, Pai, por muitas vezes ainda não nos comportarmos como filhos, como ovelhas, por darmos coices muitas vezes, Senhor, por reclamarmos do Teu silêncio, por retrocedermos, por muitas vezes nos rebelarmos. Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa. Nós não queremos mais agir assim, Senhor. Não queremos. Queremos nos submeter, Senhor, ao processo, Senhor, de que o Senhor nos conduz, Senhor. O processo, Pai, de maturidade, Senhor. O processo de passarmos de pessoas muitas vezes interesseiras para filhos, Senhor, que tem um relacionamento genuíno contigo, Senhor, que caminha contigo, Senhor, que te ouve, Senhor, que tem prazer na tua presença, Senhor, que não te busca somente por aquilo que o Senhor pode oferecer, que não te busca, Senhor, somente por aquilo que o Senhor pode fazer por nós, Pai, mas que te busca pelo que o Senhor é, Senhor. Oh, Senhor, que vai continuar te louvando, Senhor, acima de qualquer circunstância, Senhor. Que vai continuar te adorando, ainda que o Senhor não tenha respondido, ainda que o Senhor não tenha resolvido, ainda que o Senhor não tenha falado, ainda que o Senhor não tenha ordenado, ainda que o Senhor não tenha feito conforme nós precisamos, Pai. Que sejamos aqueles, Senhor, que vão continuar aos teus pés, continuar te adorando, continuar te exaltando, Senhor. Oh, Senhor, muda o nosso coração, muda a nossa mente, Senhor. Que nós não fujamos dos confrontos, Pai, mas que a gente possa, Senhor, ser como essa mulher, reconhecer as nossas misérias, reconhecer quem nós realmente somos. Nos dá humildade, Senhor. Nos dá humildade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, tira de nós toda a prepotência, Senhor. Tira de nós toda, oh, Senhor, todo mau caratismo, Senhor. Tira de nós toda a petulância, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tira de nós toda a arrogância, Senhor. Tira, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Tira de nós, nos perdoa, Senhor, por todas as justificativas, por todas as desculpas mal lavadas que nós damos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, não queremos ser como as sanguessugas, não queremos ser como os cães. Oh, Senhor, em nome de Jesus, queremos ser tuas ovelhas, queremos ser filhos obedientes, queremos ser filhos, Senhor, que honram o teu santo nome. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, a perseverar em fé, nos ajuda, Senhor, nos encoraja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos crescer em fé, crescer em fé, crescer em fé, até
que, Senhor, até que o Senhor liberte, até que o Senhor cure, até que o Senhor salve, até que o Senhor nos socorra, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós não queremos ser, Senhor, molengas na fé. Não, Senhor, nós queremos ser, Senhor, carvalhos de justiça, plantados junto a ribeiros, Senhor. Oh, Pai, que vem as estações e as suas folhas não murcham, Senhor. Que bate tempestade, bate vento e nós continuamos firmes, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te honrarmos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.